Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o nascimento de Jesus, tá? Existe muita polêmica, muito disse-me-disse, em que época o Senhor Jesus nasceu, né? E a gente vai desvendar esse mistério através da teologia, usando como base os textos bíblicos, ok? Só para a gente ficar a par do assunto, tá? A gente, na nossa cultura ocidental, tem a mania de comemorar aniversário nosso, tá? Mas o povo judeu, ele não comemorava aniversário, tá? A comemoração de aniversário era uma festa de origem pagã. Então, dentro do contexto judaico, eles não comemoravam aniversário por um simples motivo, tá? Porque o calendário judaico ele se move a cada ano. Então, você não sabia exatamente qual é o ano correto do dia que você nasceu para você comemorar no ano seguinte, tá? O calendário judaico, ele, diferente do nosso calendário gregoriano, ele tem 360 dias apenas, tá? O nosso calendário gregoriano tem 365 dias. E o calendário judaico ele se move segundo na época, inclusive em que Jesus nasceu, ele dependia da primeira colheita, né, que era da cevada, para iniciar o ano religioso judaico, tá? Que era o mês de Nissan. Então, o ano judaico começa no mês de Nissan, o ano religioso, e o ano cívico começa na festa das trombetas, tá? Então, o que a gente vai entender aqui, né? Nem os judeus comemoravam aniversário, nem a igreja primitiva comemorava aniversários de quem quer que seja, tá? Inclusive a igreja primitiva não comemorava o aniversário de Jesus, justamente por causa da cultura judaica de não comemorar aniversário, ok? Então, para a gente calcular exatamente qual foi o mês que Jesus nasceu, porque o ano é praticamente impossível da gente entender, tá? A Bíblia não dá nenhuma dica qual foi o dia exatamente que Jesus nasceu. Como falei para vocês, o judeu não tem mania de comemorar aniversário, então a data de nascimento para eles não é um negócio assim, não tem muita importância. Mas a gente vai pegar então o texto bíblico sobre o nascimento de João Batista e o nascimento do Senhor Jesus, porque eles vão dar dicas ali, tá? Em Lucas 1, eles vão dar a dica ali que a gente pode calcular exatamente qual foi exatamente o mês que Jesus nasceu, que definitivamente não foi em dezembro, tá? Então a gente vai pegar aqui o texto de Lucas, a partir do 5. Existia no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, quer dizer, a ordem de Abias, né, o turno de Abias, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas.
E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, entendendo que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então eu vou explicar para vocês teologicamente uma coisa que passa desapercebido com as pessoas que não estudam teologia. Então elas ficam chutando um monte de coisa, tá? A gente vai aqui, nesse termo aqui, Zacarias, ele estava ministrando o sacerdócio na ordem de Abias. Isso que está aqui traduzido no nosso, nessa Bíblia aqui, na verdade ele estava exercendo sacerdócio no turno de Abias. Então, que turno de Abias é esse? Essa aqui é a base, a dica para a gente poder calcular em que mês exatamente, ou em que mês mais ou menos, o Senhor Jesus nasceu. Tá? A base é esse aqui, esse turno de Abias. A gente vai entender por quê. Vamos lá então. A gente vai ler aqui em 1 Crônicas 24, a partir do 3. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muitos mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar. Quantos repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas paternas, mais dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8, e os repartiram por sorte, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar, e Simaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, e Zadok, e o sacerdote Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais e dos sacerdotes. E entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma parte para Eleazar, outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, e a segunda a Gedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Josiabé, a 15ª a Bilgá, a 16ª a Ima, a 17ª a Rezim, a 18ª a Rapizés, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamum, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado.
Então o que a gente entende daqui? Davi, ele ordenou o ministério dos sacerdotes, segundo a casa desses nomes que a gente viu aqui em 1 Crônicas. E vocês veem ali que no oitavo turno é o turno de Abias. Então é exatamente o turno que Zacarias, o pai do João Batista, estava exercendo o sacerdócio quando o anjo Gabriel o visitou no Santo dos Santos e disse que naquele momento a mulher dele, Isabel, estaria concebendo a João Batista. Então, a partir desse turno de Abias, a gente vai calcular, tá? Que no 6º mês de gravidez da Isabel, Maria, mãe de Jesus, concebeu a Jesus. Então, a gente vai calcular, então, a partir do 6º mês da gravidez de Isabel, e dali a 9 meses que Jesus nasceria. Então vamos lá? Lembrando que nessa época existiam 2 calendários. Nessa época do nascimento de Jesus, que era o calendário juliano, tá? Ainda não existia o calendário gregoriano, era o calendário juliano, tá? E o calendário judaico. Só que os judeus não usavam o calendário juliano, só os romanos e os outros povos pagãos usavam o calendário juliano, tá? Os judeus usavam o calendário judaico justamente porque as 7 festas judaicas, elas dependiam do calendário judaico, tá? O calendário judaico se move a cada ano. Então eles não podiam usar o calendário juliano. Então a gente vai nos basear no calendário judaico para propor essa aqui. Então vamos lá. O ano começa no calendário judaico no mês de Nissan, ali entre março e abril, tá? Então, se a gente for calcular, o calendário judaico tem 360 dias por ano, então a gente vai dividir 24 turnos, tá? 360 em 24, que são 24 turnos que Davi e Arão eles propuseram para os sacerdócios, tá? Então 360 dividido por 24 vai dar 15 dias. Então cada turno tem 15 dias. Então a gente vai ali no mês de Nissan, no calendário judaico, que era entre março e abril mais ou menos, e a gente vai de 15 em 15 dias. Então no oitavo turno daria ali no mês de Tamuz mais ou menos. Então o turno de Abias, aonde Zacarias estava exercendo sacerdócio, e nesse mês foi concebido João Batista, e ali entre junho e julho, tá? O mês de Tamuz. Então a gente vai contar 6 meses, que foi no 6º mês da gravidez de Isabel que o Senhor Jesus foi concebido. Então vamos lá. Então julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tá? Então ali no mês de janeiro exatamente o Senhor Jesus foi concebido, ali entre os meses Tevet e Shvat, tá? No calendário judaico. Então a gente vai contar ali, a concepção de Jesus foi em janeiro. Então vamos contar 9 meses exatamente qual foi o ano que ele nasceu. Então vamos lá: janeiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então a gente tem aqui o mês previsto do nascimento de Jesus em meados de outubro, né? Pode ser também um pouquinho de final de setembro ou começo de novembro, o provável mês do nascimento do Senhor Jesus. Então seria impossível o Senhor Jesus ter nascido em 25 de dezembro, né? Então, só para a gente entender aqui, não é importante para nós o nascimento de Jesus, é importante a morte do Senhor Jesus, tá? Por isso que ele pediu para que a gente celebrasse a morte dele, não o nascimento dele até que ele venha, tá? Quando ele institucionalizou a ceia, tá?
Então ele falou: lembrai-vos da minha morte até que eu venha. Por quê? É mais importante para nós a morte de Jesus, porque se ele não morresse, a gente não seria redimido. E outra coisa, comemorar o nascimento de alguém que sempre existiu, porque o Senhor Jesus sempre existiu, ele apenas encarnou e usou o ventre de Maria para isso, tá? Pode comemorar o Natal? Pode, não tem problema nenhum, tá? Tem muito cristão, muitas pessoas que falam é pecado comemorar o Natal de Jesus, não tem nada a ver, tá? Também não podemos dizer que o Natal é uma festa cristã, porque ela não é, porque os cristãos, como falei para vocês, os primórdios da igreja cristã, eles não comemoravam o Natal porque era uma cultura que não era uma cultura judaica. Então, os primórdios da igreja do Senhor eram de judeus. Os 12 discípulos de Jesus eram judeus e a maioria que começou a igreja do Senhor Jesus eram de judeus que iam se convertendo a Jesus, e definitivamente eles não comemoravam o Natal, porque o calendário gregoriano foi ali em meados de 1500, tá? Muito depois da igreja, e eles não usavam o calendário juliano, tá? Então, isso foi mais um estudo bíblico para vocês, teológico, tá? Falando para vocês, a Bíblia se interpreta por si só, né? Então a Bíblia é um grande quebra-cabeça que você vai juntando as peças para você conseguir fazer uma exegese exata, tá? Então trouxe vários pedaços desse quebra-cabeça e mostrei para vocês biblicamente uma exegese exata de onde provavelmente o Senhor Jesus tinha nascido, em que mês, ok? Espero que vocês tenham gostado desse estudo e até o próximo estudo, se Deus quiser.